belo resultado. Imagine em 3 meses, em 6 meses, né? O que eu não vou conquistar? Está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas Seja muito bem-vindo para a jornada Corra Mais Rápido 3.0, o maior evento de corrida de rua para amadores do Brasil. Então seja muito bem-vindo, porque hoje você vai aprender o passo a passo, o mapa, o GPS que milhares de corredores estão utilizando em mais de 12 países. E estão correndo mais rápido, quebrando seus recordes pessoais, ou seja, atingindo os melhores resultados de suas vidas em menos de 8 semanas. Eu sou o Thiago Mecabô, sou treinador, atleta, representei a seleção brasileira por diversas vezes. E durante essa série de aulas, eu vou te ensinar um método que já transformou milhares de corredores em mais de 12 países. E falando assim, parece muito bom para ser verdade. Eu confesso, se eu tivesse no seu lugar e tivesse visto ou ouvido pela primeira vez, eu também duvidaria. Por quê? Será que é possível eu melhorar a minha corrida? Eu que já estou estagnado, eu que já estou com uma idade mais avançada, não sei se eu consigo mais evoluir. Já treino muito, ou então para você que está começando no mundo da corrida, está sem fôlego, está sem energia, sempre quebra o ritmo, ou até mesmo para você que está no primeiro passo da corrida, que está querendo buscar emagrecimento, que decidiu neste ano de 2023 mudar o jogo. Sim, essa jornada é para você e eu vou te ensinar esse caminho. Seja você um iniciante que não correu nenhum quilômetro até hoje, ou então seja você um corredor intermediário, um corredor já mais avançado que quer buscar mais resultados, que literalmente está insatisfeito com os resultados que tem e sabe que pode ir mais, sabe que pode correr mais rápido, sabe que pode ganhar mais fôlego. Então fica até o final dessa aula para que a gente possa estar juntos nessa jornada e eu te entregar toda a metodologia que vai mudar o seu jogo, o método TS4 Pro Training Science, que tem auxiliado milhares de corredores quebrar os seus recordes pessoais em menos de 8 semanas. Como o caso da Juscelia. A Juscelia, uma corredora 40 anos de idade, e sabe o que os médicos falaram para ela? Nunca mais ela correria. Ela chegou a comprar uma bicicleta, gente. Ela comprou uma bicicleta, chegou na academia e falou: nunca mais eu vou poder correr. Até que o método TS4 Pro Training Science apareceu na sua frente. Como hoje você está recebendo e vai aprender essa metodologia e vai mudar os seus resultados. E a Juscelia, com 40 anos de idade, está correndo hoje em paces, em ritmo abaixo de 4 por quilômetro. Ela fez seus 5 quilômetros abaixo de 20 minutos
treinando dentro da ciência do treinamento que você vai aprender durante essas aulas, durante esse passo a passo que eu vou trazer aqui para você. Acompanhe só o que ela fala quando ela conheceu o método. No seu Instagram, dá uma olhadinha, mandar um oi para você. Paulo Gilberto Mora, eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tenho 46 anos. Comecei a correr com os 45. Muito satisfeita, muito agradecida com todo o apoio que eu falo que realmente vale a pena, que a gente consegue, é só tentar e a corrida é para todo mundo e eu estou muito feliz com os meus resultados e daqui para frente é só melhorar. Muito obrigada, gente. Entrar no seu Instagram, dar uma olhadinha, mandar um oi para você para ver a questão. Eu tava sem correr até hoje. 40 ao vivo. Compartilha aí com mais amigos que agora a gente vai entrar para o conteúdo, a gente vai entrar para a aula para você não perder mais nada. Por quê? Leões andam com leões. Não vai ter espaço para ovelha, não vai ter espaço para você ficar para trás. Vai ter dois tipos de corredores depois dessas aulas, depois da jornada Corra Mais Rápido. Aquele que iniciou e desistiu no meio do caminho. E aquele que vai estar correndo mais rápido, aquele que vai estar alcançando os melhores resultados da sua vida, aquele que completou as aulas e vai ser um passo a passo, não é simplesmente umas lives, é um curso completo com que você vai aprender todo o caminho que esses corredores comuns, pessoas comuns estão correndo mais rápido, estão evoluindo a sua corrida e não importa a sua idade. Ah, Thiago, eu tenho 50, eu tenho 60... Não importa, o método TS4 Pro Training Science vai mudar o jogo da sua vida. Mas antes, quero falar alguns recados aqui, para a gente começar a aula enquanto você vai compartilhando. Dá para a gente bater 1.500 hoje ao vivo. Me ajuda que eu também vou trazer o melhor conteúdo para vocês. Compartilha para mais pessoas que você sabe que querem evoluir. Compartilha com 5, 10
corredores e manda um leãozinho aqui para mim saber que você está aqui comigo e está junto nessa jornada com fome de vencer. A gente vai ter sorteios durante a jornada. No último dia da jornada, que vai ser domingo, a nossa última aula, a gente vai sortear alguns brindes especiais. Então já vou mostrar aqui. São 10 calções da Sport Ciclico. A gente vai ter umas regras ali para vocês seguirem. Então são 10 calções, 5 feminino e 5 masculino. 2 tênis Adidas. A gente vai sortear 3 livros Nascido para Vencer, um livro de transformação pessoal para a sua vida. E também a gente vai sortear uma mentoria de 3 meses comigo e com a minha equipe para você alcançar os melhores resultados da sua vida. Uma mentoria pessoal, uma mentoria Prime, para a gente estar junto com você, do seu lado, e você alcançar os melhores resultados. Então, para participar vai ter algumas regras e eu vou estar falando aí no final da aula quais as regras principais para você participar do sorteio. Uma delas é participar de todas as aulas, assistir as 4 aulas que a gente vai trazer aqui para vocês. A outra regra especial é você saber a palavra-chave. Eu vou dar uma palavra-chave para vocês, para que vocês possam participar desses sorteios. E boa sorte para quem aí tem sorte e ganha prêmios. Você pode levar esses prêmios para sua casa durante a jornada. Não vai ser só conhecimento, também a gente tem apoiadores que estão apoiando o projeto de trazer conhecimento, de trazer o melhor conteúdo para você. Compartilhou aí, diretor? Batemos aí em quase 1.500? Como é que tá aí? 1.320, gente. Manda leão aí para mim saber que você compartilhou com mínimo 5, bota 10 aí, também já vou compartilhar aqui. E a gente vai entrar para a aula, para a parte principal, para o filé do conteúdo. Então prepara sua caneta aí, prepara toda a concentração, não se distrai, fica focado aqui comigo para que você possa entender todo o conteúdo. Primeiro passo, vou deixar meu retorno aqui, daqui a pouquinho eu dou uma olhada nele. Então, o primeiro ponto que a gente vai entrar durante essa jornada, eu quero que você entenda o que a gente vai aprender a cada aula. A gente vai aprender um passo a passo a cada aula. E esse passo a passo é o quê? Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Durante esses 4 dias de aula, no primeiro dia, hoje, você vai entender o porquê você não consegue evoluir a sua corrida, porquê você fica estagnado, porquê você fica sem fôlego, treina e não consegue melhorar o seu resultado. Ou para você que está começando no mundo da corrida e literalmente está tirando para todo lado sem fôlego, ou está buscando emagrecimento e parece que você não consegue emagrecer. Você vai aprender por que está acontecendo isso e qual é o passo que você precisa dar para aplicar no seu organismo e alcançar os melhores resultados neste ano de 2023. A gente vai aprender na segunda aula, amanhã, o que você precisa fazer para sair do 0 a 0. Quarta-feira. O diretor já me puxou a orelha. Quarta-feira, segunda aula. Então, amanhã você vai ter o tempo para você revisar essas aulas, porque a gente vai enviar o resumo para vocês lá no grupo VIP. Então, você vai receber o resumo para você poder acompanhar. De repente, perdi a aula. A gente vai disponibilizar ela lá no grupo VIP para você poder estar acompanhando. Então, amanhã você pode rever, você pode acompanhar o resumo e para ter o melhor conhecimento, poder aplicar isso na prática. Na segunda aula, então, você vai aprender o que você precisa fazer para virar o jogo neste ano de 2023. Como você vai mudar os seus resultados com o método TS4 Pro Priming Science, a ciência do treinamento. E na aula 3, você vai aprender como aplicar um método, como você vai aplicar essa metodologia no seu dia a dia, dentro da sua disponibilidade de tempo, dentro da sua rotina diária,
dentro da sua realidade de idade, trabalho, enfim, pessoas comuns, muitos que trabalham mais de 8 horas por dia, você vai entender como você vai aplicar a metodologia. E na quarta aula, uma das mais importantes, a estrutura. Como você vai estruturar esse dia a dia dentro da sua rotina. Seja você um iniciante que está no zero, ou seja você um corredor que já está um pouquinho mais avançado. Então vai ser uma jornada, segunda, quarta, sexta e domingo, aonde você vai precisar do quê? Foco, disciplina, resiliência. Eu quero aqui pessoas comprometidas, porque eu e a minha equipe vamos estar comprometidos em trazer o melhor conteúdo para você correr mais rápido, para você alcançar os melhores resultados da sua vida, ganhar mais fôlego, deixar de quebrar o ritmo durante a sua corrida, e isso em menos de 8 semanas. Eu vou te mostrar e vou te provar que é possível. E falando assim, parece muito bom para ser verdade, mas eu sou um pouquinho que nem vocês. Antes de a gente entrar em toda a metodologia e eu explicar o passo a passo do método, eu quero contar um pouquinho de como eu encontrei o método e como o método foi desenvolvido e aplicado em pessoas comuns, para que você possa entender que também é possível para você. É possível você evoluir, é possível você sim ganhar mais fôlego treinando da maneira certa, dentro da sua individualidade, do momento, da sua realidade. Então, o primeiro passo de eu encontrar o método, e isso transformou a minha vida, e hoje eu já apliquei em mais de 10 mil corredores amadores em mais de 12 países que estão correndo mais rápido, foi quando eu era um corredor amador. Gente, olhando para mim hoje, o Thiago é um atleta, treinador, chegou à seleção brasileira, mas nem sempre foi assim. Olha só a minha realidade há alguns anos atrás. Então eu fui um corredor. Eu treinava muito, me dedicava muito, eu sempre fui disciplinado, sempre fui focado nos objetivos. Eu queria buscar melhores resultados, mas eu não pegava pódio nem na categoria. Essas fotos que vocês estão vendo aí, foi um momento full da minha vida que eu estava desistindo de tudo, porque eu achava que eu era o problema, mas não era eu o problema, era a forma de eu treinar que me levava a não ter resultado. Então, primeiro passo, como que eu treinava? Eu treinava antes do meu período de trabalho, e o meu sonho, não sei qual que é o seu sonho, o seu objetivo, na época era o quê? Ganhar um pódio na minha categoria, era subir no pódio na minha categoria. Quem me conhece e estiver na live aí sabe que eu não pegava pódio nem na categoria. Eu treinava muito, chegava na hora da prova, eu largava bem, começava na segunda parte da prova, se eram 5 km, passava do quilômetro 2,5, 3, o que acontecia? O meu ritmo ia caindo, eu ia perdendo fôlego, a perna ficava pesada, às vezes ficava queimando, chegava a ponto às vezes de dar até pontada. Sabe aquela pontada lateral? Aquela pontada lateral, e o meu ritmo cada vez pior. Chegava literalmente me arrastando. O que eu pensei? E é uma lógica, vou aumentar o volume de treino. Para mim ganhar um pódio eu preciso treinar mais que todo mundo. Esse foi o meu pensamento. E o que eu fiz? Acrescentei o segundo período de treino. Treinar 2 vezes ao dia. Então eu treinava de manhã às 5 horas, trabalhava mais de 8 horas, às vezes 9 horas, e treinava o segundo período à noite. Às vezes 10 horas da noite, às vezes um pouco antes, às vezes até mais tarde. Porque eu sempre tive o foco. Eu não vou perder um treino para mim não chegar no dia da prova e eu me frustrar achando que o treino, aquele treino que eu perdi foi que não me deu resultado. Então, acrescentei o segundo período. Chegava no dia da prova, parece que era a mesma coisa. Largava bem, perdia o fôlego, a perna começava a ficar pesada e o meu ritmo ia desandando a cada quilômetro. Cada vez a perna mais pesada, ficava mais ofegante, difícil e não conseguia melhorar a corrida.
quebrava o ritmo literalmente. Então o que eu pensei? Agora, volume e intensidade. Isso é lógico, isso é matemático. Vou aumentar os meus treinos longos, os meus treinos mais longos, as corridas mais longas, e vou aumentar a intensidade da minha corrida. Porque naturalmente eu correndo mais longe eu fico mais resistente, e mais intensidade, mais intervalado, mais porrada, eu vou ficar mais veloz. E juntando os dois, eu consigo melhorar o meu resultado. Chegava na hora da prova do mesmo jeito. E eu não conseguia entender o porquê isso. Às vezes eu perguntava para um atleta profissional, um que ganhava a prova ou outro, às vezes para o treinador, nem sempre eles abrem o jogo. Normalmente a resposta é, estou machucado, não estou treinando bem, eu faço isso, faço aquilo. E às vezes eu percebia que essas dicas eu treinava mais volume, eu fazia longos de 35, 40 quilômetros, eu cheguei a fazer longos sozinho, saí de madrugada com um cinto. Sabe como que eu fazia para levar água? Eu enchia sacolinhas de água e levava no cinto, até dentro da cueca, eu levava aquelas sacolinhas para ir hidratando nesses longos, porque eu não tinha um suporte, eu treinava sozinho e não tinha resultado. Da mesma maneira, aumentei os longos, aumentei a intensidade e quebrava o ritmo. E aí o que eu pensei? Agora é força. Comprei 2 caneleiras, gente. Olha, não façam isso. Comprei 2 caneleiras e coloquei nas canelas durante o meu trabalho. Olha o meu pensamento. Volume, intensidade, 2 períodos eu estou treinando. Agora, quando eu tirar essas caneleiras, full. Eu vou, né? A perna vai ficar leve, eu vou correr pra caramba, vou pegar meu pódio. Eu queria pegar um pódio. Eu sou teimoso. E o que acontecia? Largava a prova. Parece que era um trauma. Se eram 5 km, no quilômetro 3 desandava. Se eram 10 km, no quilômetro 6 para o 7º desandava o ritmo. E eu não conseguia entender. Fiz de tudo. O que eu comecei a pensar? O problema sou eu. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser um corredor. Só que o problema era a metodologia de treino que eu estava utilizando. Eu treinava muito e não corria nada. Treinava muito e não corria nada. E isso acabou me afundando, porque várias vezes, eu não tenho vergonha de falar isso, várias vezes a minha esposa sempre estava me acompanhando nas corridas, acordando de madrugada, às vezes passando frio lá, esperando, na expectativa, e várias vezes eu metia aquele migué. Comi alguma coisa que não me fez bem. Quando eu via que era perder, eu comecei a fazer isso. Sentia posterior. Várias vezes eu cheguei a esse ponto, no fundo do poço, porque eu não queria decepcionar as pessoas que estavam ao meu lado. Eu não queria decepcionar meus amigos, a minha família, que via o tamanho do meu esforço, que sabia que eu saía nos domingos fazer 30, 35, 40 quilômetros sozinho, que trocava o almoço da família muitas vezes pelo treino. E eu comecei a achar que eu era o problema, e isso começou a sobrecarregar e refletir em casa, no trabalho, estresse, cansaço, dores. Comecei a ter as primeiras lesões, muitas dores na panturrilha, joelho, quadril, porque eu estava literalmente degradando o meu corpo. Se eu tivesse dessa maneira, eu não estaria correndo hoje. E a virada de chave foi um almoço de família, aquele almoço de domingo, e eu lembro até hoje, e eu me emociono um pouco disso, porque eu cheguei de uma corrida e estava toda a família, meu pai mora no interior, fazendo aquela carne assada, aquela maionese, e na mesa estava minha esposa do meu lado, minhas irmãs, e meu pai perguntou, eu tinha chegado de uma corrida, e meu pai perguntou como é que eu tinha ido, eu falei, importante é competir, né, pai? Aquela desculpa. E ele olhou bem para mim e falou, por que você não desiste disso? Em vez de você ficar se matando de treinar, arrume um trabalho, vá fazer algo a mais nesse horário. A gente tinha um projeto da nossa primeiro filho, tenho uma filha hoje, e tenho 2, né? Agora o Noah fez um ano essa semana, e eu tinha esse projeto com a minha esposa,
do nosso primeiro filho. E ele falou, que tipo de pai você vai ser? Fica se matando aí, correndo para um lado para o outro e não ganha nada. Vá achar um trabalho. Eu confesso que eu engoli seco no meio daquele almoço. Voltei para casa, fui pro banho, pro chuveiro, chorei muito. Culpei a família, culpei o ambiente que eu tinha vivido, culpei o meu pai, culpei Deus, porque eu achava que eu merecia pelo meu esforço. Eu falava, Deus, mas o tanto que eu me esforço, eu me dedico, eu não falta um treino. Eu quero trazer um resultado, eu quero ser um orgulho para minha família, para minha esposa, para o meu filho, para o nosso primeiro filho, para o meu pai. E eu pensei milhares de vezes em desistir. Milhares de vezes. Até que sentei com a minha esposa e naquele dia eu falei para ela o seguinte, amor, eu quero mais uma chance. Você tá comigo, eu quero tentar a última vez e eu prometo que eu desisto de tudo, mas eu acho que eu posso melhorar. E aí a gente tinha as economias para nosso filho e ela falou, eu tô contigo. Eu falei, eu quero fazer diferente. Eu literalmente, eu faço o que me dizem, eu pesquiso aqui, ali, eu atiro para todo lado. Mas eu quero saber o que os melhores do mundo estão fazendo. O que os melhores treinadores estão fazendo do Brasil. O que eles aplicam nesses atletas. E se realmente eu achar que ir lá, entender, fazer esses cursos, fazer esses campos e entender que eu não nasci para isso, literalmente eu nunca mais vou falar em corrida. Eu nunca mais vou falar em corrida. E ela me apoiou naquele dia. E eu fui atrás dos melhores cursos. O que esses treinadores realmente faziam com esses atletas. O que estava acontecendo no Brasil. O que esses grandes treinadores estavam aplicando nesses grandes atletas de elite mundial. Como que era essa ciência do treinamento. O porquê que eu tinha que correr um treino longo. O porquê que eu tinha que fazer um treino intervalado. O porquê que eu tinha que fazer um treino específico. Porque literalmente eu ficava atirando para todo lado, aumentava o volume, aumentava a intensidade, andava com caneleira e eu estava degradando o meu corpo. E quando eu fui entendendo a metodologia, essa ciência do treinamento, eu fui aplicando a minha realidade, uma pessoa comum que tinha que trabalhar mais de 8 horas, que treina de madrugada, que tinha que treinar muitas vezes à noite. Não era quando eu queria, era quando eu podia. E será que realmente isso funcionaria para uma pessoa comum, essa mesma ciência dentro dessa realidade? E fui testando o que dava certo, o que não dava certo. E os resultados foram simplesmente fantásticos. Em poucos dias eu comecei já a colher os resultados aplicando essa ciência. E eu já comecei a pegar os primeiros pódios na categoria. E foi muito emocionante a primeira vez que eu ganhei uma prova na geral. Eu já tinha minha filhinha, e ela me esperou antes da largada, gente. Ela me esperou uns metros antes da largada e eu pude atravessar a linha de chegada com ela. E eu peguei ela no colo e ela olhou para mim e falou, papai, você é meu herói. Você é meu herói. Olha, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço ouvir isso. E eu pude repetir isso com meu segundo filho. Eu pude repetir com o Noah agora também, em uma prova recente deste ano passado, também cruzar a linha de chegada com ele. Consegue liberar aí o vídeo, diretor? Consegue liberar o vídeo do Noah? Gente, isso foi transformador. E eu encontrando essa ciência, eu comecei a aplicar o passo a passo do que dava certo para uma pessoa comum e o que não dava certo. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui. É isso que a gente vai entrar dentro dessa ciência, dentro da sua realidade. Esse método transformou a minha vida e eu comecei a aplicar em outras pessoas, porque minha vida era correr.
Eu amo corrida. Eu tive um estúdio de treinamento e eu botava a galera para correr, corria, ia nas provas, eu ficava ensinando, gente, faz isso. Eu via as pessoas passando a mesma dificuldade que eu passava. Por isso eu sou um pouquinho como vocês. Eu sei o que é acordar cedo, treinar e não ter resultado. Eu sei o que é perder o fôlego na segunda parte da prova. Eu sei o que é sentir pontado. Eu sei o que é você se esforçar e achar que a gente é o problema, que não nasceu para correr, o que já chegou no limite máximo da corrida. Então, eu simplesmente sei o que muita gente aqui está passando. Tem muita gente assim que quebra o ritmo? Tem muita gente aqui? Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Batemos quantos aí? 1.600. Quase 1.600. Dá para bater 2.000, galera. Dá para bater 2.000. E essa metodologia eu comecei a aplicar a mais pessoas e eu entendi o propósito que Deus colocou no meu coração. E hoje a gente traz os conteúdos e a ciência do treinamento, transformando vidas. Pessoas em diversos países que estão correndo mais rápido. Então, compartilha que agora você vai entender essa ciência e a sua vida vai mudar para sempre. Eu estou comprometido com você. Eu estou comprometido, então eu quero compromisso comigo aqui. Papel e caneta, manda aí para mais gente, dá para a gente bater 2.000 pessoas, dá diretor para bater 2.000 pessoas, dá para bater. Compartilha aí, ajuda a galera a compartilhar. A galera tá falando aqui, ó, eu sou um desse. Então não importa, gente. Vocês viram no início, e eu vou trazer muitas pessoas aqui. Não importa se você nunca correu, ou então se você já passei da idade. Existem 2 primaveras. Milhares de pessoas estão na segunda primavera e melhor do que a primeira. Que estão olhando para trás e estão dizendo, que bom, hoje eu corro melhor do que eu corria com 25 anos. Eu sou um desses. Hoje eu estou na melhor forma física do que eu estava com 18. Essa é a segunda primavera de leões e leoas que estão sendo acordados. Então, bora lá, papel e caneta, porque você vai sair dessa obesidade de informação, vai deixar de atirar para todo lado e vai mudar o jogo da sua vida depois dessa jornada. E se você tem alguém que você acha que precisa estar nessa live, compartilha. Compartilha e foca aqui, não se distrai. Entendendo essa ciência do treinamento, o que eu precisei sair primeiro? Da obesidade de informação. O que é a obesidade de informação, gente? A gente atira para todo lado. Vai lá, dica no YouTube, Google, Instagram, grupo de corrida, influencer, revistas, opiniões, amigos, atletas. Opiniões não mudam o seu resultado, mas ciência, o treino certo. E o que a gente acontece? A gente fica tirando para todo lado, pega uma dica do Google, pega lá no Instagram alguma coisa, pega no YouTube, mas daí chegou no grupo de corrida, alguém está falando totalmente diferente. E aí você fica perdido, naquela obesidade de informação. A partir desta jornada, você vai ter clareza. Eu vou te trazer clareza para você não depender mais de ficar atirando para todo lado. Você vai ter o GPS, você vai ter um mapa para você alcançar os melhores resultados. Então eu vou te tirar dessa obesidade de informação e vou te trazer clareza. Clareza para que você possa aplicar no seu dia a dia. Dentro disso, segundo passo, identificar, saindo da obesidade de informação agora, você precisa identificar qual é o seu nível. Qual é o seu nível? Nível iniciante que está na caminhada, alternando corrida e caminhada, não consegue alcançar os seus primeiros quilômetros ainda, correndo, consegue correr 5 quilômetros ainda. Então você está no nível iniciante. A gente tem o nível 2, que está entre 5 a 10 quilômetros, que já corre, já está alcançando os seus primeiros resultados. Aí a gente entra numa galera já mais intermediária, que está ali em ritmos entre 6 a 4 minutos por quilômetro.
Depois disso, a gente vai para o próximo nível de pessoas que estão correndo entre paces de 3:30 a 3:15. E aí vem a galera já profissional ou semi-profissional que já está correndo em ritmos mais rápidos. Você precisa identificar o seu nível, por quê? Para você saber o ponto que você está para passar para o ponto B, para o próximo degrau. Se você não sabe em que degrau você está, você não embarca a deriva, vai para qualquer lugar e qualquer lugar tá bom. Então, se você está no nível 1, você precisa pular para o próximo nível. Se você está no segundo nível ou no terceiro, você precisa sair desse degrau em 2023. Você precisa estar incomodado com seus resultados e buscar melhores resultados. Identificando esse passo a passo, a gente vai para a chave principal. O porquê a gente fica estagnado, o porquê a gente não tem fôlego, o porquê a gente perde o fôlego. E esse é o momento que você não pode se distrair. Enquanto você toma uma aguinha aí também, prepara a caneta, eu vou hidratar a garganta aqui para a gente dar sequência nessa aula. A diretora aqui, ó, caprichou, tem café, ó, disciplina e resiliência. Leva, opa, tô fora da câmera. Disciplina e resiliência. Leva a sua melhor versão. Diretor, eu quero que você me fale e veja aí, galera, confere aí para mim se dá para ler bem. Não importa eu não aparecer, gente. Não precisa eu aparecer. O que tem que aparecer é o conteúdo. Então eu quero que a galera consiga ver bem, ter clareza, para que a gente possa dar sequência na aula. Seguimos. Conteúdo filé. Batemos 1.700, passamos já de 1.700? 1.700. Dá para bater 2.000, hein? Bora lá compartilhar para a gente bater 2.000. Assim também, até o Instagram ajuda a gente e manda para mais gente aí, para a gente poder atingir mais pessoas, mais corredores transformados. Gente, veja só, mais de 20.000 pessoas se inscreveram. Quantos estão aqui na aula? Você está comprometido, então parabéns para você, parabéns para você. O que acontece? Por que eu não consigo evoluir, Thiago? Porque você provavelmente treina que nem eu, no método tradicional. Thiago, qual que é o método tradicional? Seja você um iniciante ou seja você um avançado. Volume versus intensidade. Em algum momento, às vezes, acrescenta um pouquinho de força. E o que é esse volume versus intensidade? Você aumenta a distância da sua corrida, ou até aumenta o período, mais vezes de corrida. Quem corre 3 vezes, eu vou correr 4 vezes na semana para mim melhorar a minha corrida. Vou correr todos os dias para mim melhorar a minha corrida. Isso é aumentar o volume. Ou então a distância da sua corrida longa. Ou então mete a pancada nos treinos de intervalados, de tiro. Aquele que está começando, parece que ele tenta correr e não consegue, parece que falta fôlego, falta ar. Você vai entender por que acontece isso. Então, provavelmente você treine neste método tradicional, que é o mesmo método que eu estava treinando, atirando para todo lado. O método tradicional era um método utilizado lá na década de 70 ou antes, onde um dos maiores corredores aí muito famoso da época, a Zatopek, que testava tudo. Ele chegou a fazer 100 tiros de 400 metros intervalado, achando que isso ia melhorar a performance dele. E o que acontece? Degradou o corpo dele. Então, o que você vai aprender aqui? Por que você não consegue evoluir? E eu vou te explicar qual é a ciência do treinamento. Mas, por que eu não consigo evoluir, gente? Se liga só, corredor A, velocidade específica. O que a gente anda? Muitas vezes a gente anda por 2 lados, e 2 lados que não dão resultado. A gente se preocupa em o quê? Melhorar a velocidade, era o que eu fazia. Preciso fazer mais tiros rápidos, treinos rápidos, para poder melhorar a minha velocidade.
e eu preciso fazer treinos mais longos para mim melhorar a minha velocidade. Mas a grande chave que vai virar o jogo da sua corrida não é a velocidade e nem a resistência. Eu vou te explicar por quê. Porque o corredor que vence a prova é o corredor que atinge uma velocidade, mantém essa velocidade por mais tempo, sem perder o ritmo. E ainda, muitas vezes, tem aquela bagagem, aquele sprint final. E não o corredor B, que larga num ritmo e na segunda parte começa a perder o ritmo e vê a sua corrida indo para a água abaixo. Por que que acontece? Qual que é a diferença desse? Mesmo eles tendo a mesma velocidade, eles fazem treinos rápidos, eles têm velocidade, eles fazem tiros intervalados muito rápidos. O que que difere esse para esse? Resistência à velocidade, ou seja, potência. Gente, potência. Por que potência? Você precisa atingir um pico e manter essa potência, essa resistência à velocidade por mais tempo possível. E é essa chave que os grandes corredores de elite mundial aplicam hoje no dia a dia, nos seus treinamentos, nas suas provas. Então, dificilmente você vai ver um atleta de elite mundial largar e acontecer isso na corrida dele. Ou ele larga e mantém o mesmo ritmo, ou ele larga e na segunda parte da prova ele tem um pico de velocidade. Ele aumenta a velocidade. Por quê? Porque ele aumentou o seu tanque de combustível. Olha só o segredo. O nosso organismo, o nosso músculo, ele precisa de uma demanda de oxigênio. Então, o nosso combustível para a musculatura é o oxigênio. O corpo está mandando oxigênio, ele está convertendo, está mandando oxigênio lá para a musculatura. Quando começa a faltar oxigenação na musculatura, o que acontece com o Thiago? Aqui na metade da prova, começa a ficar ofegante, porque o corpo não está mais suprindo essa necessidade. Começa a ficar a perna pesada, porque não está indo mais combustível, então seu carro vai começar a ficar lento, a perna vai ficar cada vez mais pesada e você cada vez mais ofegante. Você vai perdendo o ritmo durante a corrida, porque o seu corpo não conseguiu mais mandar oxigênio, mais combustível para a musculatura, e ele precisa mandar também combustível para te manter são, para os seus órgãos, para te manter vivo. Então ele vai te limitar o oxigênio para o músculo e vai mandar para os seus órgãos, para você poder suprir as suas necessidades. E aí, como que a gente melhora isso? Quando a gente treina no método tradicional, volume versus intensidade, a gente não ensina o nosso corpo a aumentar esse tanque de combustível. E o que é esse tanque de combustível? Aumentar as mitocôndrias. Vou escrever aqui em cima. Mitocôndrias. Isso não importa a sua idade. Não importa se você tem 70 anos, não importa se você tem 20 anos, não importa a sua experiência na corrida, se você é iniciante ou não. Por que o iniciante sofre menos? Porque o tanque de combustível, o transporte de oxigênio dele, a produção de energia dele é menor. E você precisa ensinar o seu corpo a recrutar mais mitocôndrias, ou seja, aumentar a quantidade dessas mitocôndrias que vão produzir mais energia. E naturalmente você vai ter mais oxigenação lá na sua musculatura. Um carro para correr mais rápido, em uma potência maior, quando ele precisa acelerar, se ele acelera 160 por hora, ele queima mais combustível. O corpo é da mesma maneira, gente. Então existe uma ciência por trás
dos treinos para que você aumente essa quantidade de mitocôndrias. E por que que a gente fica só treinando e não evolui? Primeiro, treina na intensidade errada, não sabe o que está fazendo. Ah, eu vou fazer um tiro, eu vou sair correndo, eu vou fazer um longo. Tá, mas por quê? O que que acontece? Você tem que entender que cada treino tem que acontecer uma reação química, tem que acontecer algo dentro do seu organismo para você evoluir a sua corrida. Se você só corre, ou só faz tiro, ou só faz treinos longos, que nem eu fazia, e eu falo isso porque eu fui um pouquinho que nem vocês, a gente vai ficar por muito tempo estagnado. Eu ouso dizer que eu nem correria mais, porque eu já estava desanimado, já estava refletindo na minha casa, e eu achava que eu era o problema, já estava cheio de lesões, se machucando toda hora. Parece que quando ia dar um up, se machucava. Por quê? Treinava de forma errada. E quando eu entendi a metodologia, o método TS4 Pro Training Science, a ciência do treinamento desses grandes treinadores, os maiores treinadores da história, o que aconteceu? Eu percebi que hoje eu treino muito menos e corro muito mais. Porque não é o volume, não é a intensidade, mas sim o treino certo dentro da sua realidade. Então, o que você precisa fazer? Aumentar a quantidade de mitocôndrias. Aumentando a quantidade de mitocôndrias seria como se o seu tanque de combustível, que era de 30 litros, fosse para 100 litros. Naturalmente, mais combustível, mais energia para o seu corpo, você consegue correr mais longe, consegue acelerar mais a sua corrida e não vai faltar combustível no meio do caminho. Não vai faltar oxigenação para a sua musculatura. Você não vai mais ficar ofegante, você não vai mais sentir pontada, o seu ritmo não vai mais quebrar durante a corrida. Quando a gente treina no método tradicional, por exemplo, o Thiago, eu não sei se tem alguém aqui, vai lá e faz um longo de 35 quilômetros. Vou fazer um longo de 35 quilômetros, mas o Thiago não sabe o ritmo que ele deve correr esses 35 quilômetros. Eu simplesmente vou lá e completei meus 35 quilômetros. Sabe o que acontece no nosso corpo? A nossa ideia é, se eu corri 25 e no próximo momento eu cheguei a 35 quilômetros, eu aumentei a minha resistência. Eu fiquei mais resistente. E resistência significa poder aeróbico, que é essa potência, que é mandar mais oxigenação para o seu músculo, para você não perder mais o fôlego, para você não perder o ritmo durante a corrida. Então, naturalmente, na nossa cabeça, a gente ficou mais resistente, mas não. Se você correu no ritmo errado, abaixo de 75% da sua capacidade, então não importa se você tem 20 anos ou se você tem 70, dentro da sua capacidade. Se você correu abaixo disso aqui, sabe o que aconteceu? Você queimou calorias, você gerou uma adaptação. O que é a adaptação? Uma adaptação articular e neuromuscular de ficar várias horas correndo. Não sei se levou 4, 3, 5 horas. Você ficou várias horas queimando calorias, essa reação que acontece se você treina no ritmo errado. Várias horas queimando calorias e ensinou seu corpo a ter adaptação de ficar várias horas em pé, fazendo uma atividade, recebendo impacto. E isso o que pode acontecer? Pode te dar lesão, pode gerar sobrecarga e daqui a um tempo você nunca mais correr. Eu confesso que se eu tivesse dessa forma, eu não estaria mais correndo, que eu testava tudo. Eu ia aumentando.
E aumentando. Eu vou para 40, daqui a um pouco vou para 45, achando que isso ia melhorar. E isso não acontecia, vou colocar em azul aqui, um recrutamento, um recrutamento de mitocôndrias. Então isso não acontecia correndo abaixo desse ritmo. Quando eu fazia os meus longos, as minhas corridas, eu não fazia essa mágica, eu não aumentava o meu tanque de potência. Por isso que não importava o Thiago correr 40, eu ia chegar na hora da prova, na segunda parte da prova eu quebrava o ritmo. Eu não tinha poder aeróbico, eu não tinha transporte de oxigênio, eu tinha muita adaptação. Talvez se fosse correr uma ultramaratona seria bom, eu até iria bem. Vocês têm alguém da ultramaratona? Iria bem. O ultramaratonista, ele precisa gerar essas adaptações, que às vezes vai ficar 12 horas correndo, vai ficar por várias horas correndo. Então não é poder aeróbico. Poder aeróbico, fôlego, potência para você manter o ritmo é diferente de você correr várias horas em ritmo confortável. É mais ou menos procissões religiosas, que as pessoas caminham 30, 40, 50 quilômetros, elas suportam, geram uma adaptação, mas não significa que elas ficaram mais resistentes e vão correr mais rápido. A única maneira para você melhorar essa potência é aumentando essa quantidade de mitocôndrias. Você vai ensinar o seu corpo, você vai aumentar o seu tanque, que os treinos seria melhor você fazer. O Thiago aqui, ou alguém que faz longos muito altos, seria melhor o Thiago fazer 12 km a 75 ou 80% da minha capacidade, que eu ia ganhar mais potência do que eu fazer 35. Por isso que hoje eu treino muito menos e corro muito mais. Por isso que o método faz a gente correr menos, treinar menos e correr muito mais, ter os melhores resultados em poucas semanas, porque a gente vai aumentando esse tanque de combustível. E para uma pessoa que está iniciando, por exemplo, uma pessoa que está nos primeiros passos, seria muito melhor ela fazer 5 km ou 8 km para alguém que já corre, né, a 75%, do que ela tentar correr 12, ou correr 15, ou correr 20 de forma errada. Ou então uma pessoa que está no primeiro passo da caminhada, é melhor ela fazer 1 km numa intensidade certa, alternando entre corrida e caminhada, do que ela tentar fazer, vou tentar chegar no 10 km hoje. Você está perdendo tempo e está degradando o seu corpo. Faz sentido? Tá ficando claro? Tá ficando claro para vocês? Deixa eu ver como é que tá os comentários aí. Batemos quantos aí? 1.800. 1.800, cara, temos que bater 2.000 para ficar top. Galera, 75% eu vou ensinar como vocês calculam durante a jornada. Como que vocês vão calcular? Eu vou ensinar todo esse passo a passo. 75% é a capacidade aeróbica, é o seu poder aeróbico, é o treino mais longo que você precisa fazer. Thiago, qual que é o treino mais longo? Vai ter pessoas que o treino mais longo dela vai ser 10, vai ter pessoas que vai ser 12, vai ter pessoas que vai ser 15, vai depender o nível de performance, nível e a realidade dela. Então cada um tem a sua régua. Vai ter pessoa iniciante que 75% o treino mais longo dela vai ser 3 km. Faz sentido? Deixa eu ver como é que tá. Thiago, qual que é a porcentagem de 75% do quê? Agora que vem a chave. 75% do seu melhor ritmo. Então, um exemplo, se você faz 5 km, se você faz 10 km, você pega o seu melhor ritmo médio de prova. Uma pessoa que faz 25 minutos. Eu vou ensinar todo esse passo a passo como vocês calculam. Mas o que eu preciso que vocês tenham clareza, que correr longas distâncias não vai fazer você ficar resistente.
vai fazer o seu corpo gerar adaptações. Por isso eu vou trazer cada treino específico. E é por isso que muita gente fica treinando e não consegue chegar ao melhor resultado. Então uma pessoa, um exemplo, que corre uns 5 km em 25 minutos, o pace médio dela é 5 minutos por km. Então ela precisa fazer o treino a 75%, no máximo 85% desse ritmo. Senão ela está perdendo tempo. Você não está ficando mais resistente, você não está aumentando as suas mitocôndrias. Por quê? Quando a gente corre nessa intensidade, o nosso organismo, ele vai, primeiro passo, ele pega o glicogênio e ele queima esse glicogênio e aí ele vai buscar uma nova fonte de energia para te manter correndo nessa intensidade. E aí ele pega a gordura e nessa transição ele faz um maior recrutamento de mitocôndrias. Ele aumenta o teu combustível, ele aumenta o teu tanque. E a cada treino que você vai fazendo, você vai potencializando, vai aumentando esse tanque de combustível para você conseguir ter mais resistência à velocidade, mais potência à velocidade. Outro ponto aqui que eu vou trazer que muita gente faz errado. Esse tem uma folha branca aqui. Vou pegar lá atrás. Outro ponto que a gente faz errado, que eu fiz muito errado. Então você que está na aula hoje não vai mais precisar cometer esses erros. E quem está começando não vai cometer os erros, já vai começar da maneira certa. Então, uma coisa que a gente faz errado, os treinos de intensidade. Então, eu vou colocar ali, por exemplo, uma pessoa que corre 25 minutos nos 5K. Ou corre 20 minutos nos 5K, por exemplo, para você calcular isso. Essa pessoa, ela tem um pace médio de 5 minutos por quilômetro. Essa outra aqui, um pace médio de 4 minutos por km. Esse ritmo aqui é o melhor ritmo médio de prova dela, é o 100% dela, é o limite que ela alcançou para essa distância. Então, foi o limite máximo dela que ela alcançou. Uma coisa que a gente faz muito errado é muitos treinos de intensidade. Ou seja, intervalados. O que é intervalado, Thiago? Intervalado é o treino de tiro em velocidade com intervalo de descanso no meio. Um exemplo, 10 vezes de 200 metros, 10 vezes de 400 metros. Esse é um treino intervalado. Quando a gente faz treinos intervalados acima de 130%, 125%, 120%, faz muitos treinos de altíssima intensidade que eu fazia. Então eu ia lá, fazia um treino porrada, velocidade máxima, pancada, pancada, pancada. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, às vezes até 4 vezes na semana, achando, preciso melhorar essa intensidade, preciso melhorar essa velocidade. A gente acaba degradando as mitocôndrias, a gente acaba matando as mitocôndrias. Todo treino que a gente ultrapassa muito essas linhas aqui, de 120% da velocidade, dessa velocidade. Eu não vou calcular aqui de cabeça, mas, digamos aqui, a pessoa lá fez ela corre a 4 por quilômetro, já vi muitos casos disso, e ele faz treinos de tiro para 3 por quilômetro. O que ele faz? Em vez de ele melhorar essa velocidade, ele mata as mitocôndrias. Ele destrói as mitocôndrias. Então, quando a gente treina numa intensidade muito acima do nosso melhor ritmo médio, a gente destrói as nossas mitocôndrias. Então, o atual recordista mundial dos 5 e 10 mil metros, ele fica por muito tempo fazendo treinos intervalados e próximo ao melhor ritmo de prova dele. Ele não vai fazer um exemplo, se ele tem 2,30 de pace, ele não vai ficar se matando, fazendo tiros lá intervalados, por exemplo, para 2
e 10 de pace. Porque ele degrada o corpo dele. Então ele vai ficar muito tempo treinando entre 95% a 100%. Para quê? Para potencializar essa velocidade específica. Por quê? Existem duas coisas diferentes que você vai aprender hoje também. Velocidade específica é diferente de velocidade pura. Muita gente, e o que eu fazia de errado? Por isso que eu falo, não, você não está totalmente errado, é porque você não conhecia essa ciência do treinamento. Eu também não conhecia na época. É o quê? O que acontecia? Eu fazia treinos de altíssima intensidade, fazia os treinos intervalados, degradando as minhas mitocôndrias, achando que a velocidade pura ia fazer eu correr mais rápido. Então, velocidade específica é a velocidade que eu corro a minha prova. Então, se eu corro em 20 minutos, a minha velocidade... Tá dando para ver aí? Uhum. A minha velocidade específica, ela é 4 minutos por quilômetro. Se eu corro 25 minutos, a minha velocidade específica é 5 minutos por quilômetro. Essa minha velocidade vai dar o quê? 12 por hora, mais ou menos. Então, essa é a minha velocidade específica. Velocidade pura é a velocidade máxima que a gente pode correr. Faz sentido? Então, o que é a velocidade máxima? Presta atenção aqui, para daí a gente ir para o método. Eu estou te mostrando tudo o que a gente faz errado, o porquê você não evolui, o porquê eu não evoluía e como o que você vai aplicar para evoluir dentro da sua corrida. Então, o que acontece? Por exemplo, tenho certeza que muita gente aqui que corre num ritmo de 6 por quilômetro, vou colocar aqui vários exemplos, outros que correm num ritmo de 5 por quilômetro, outro que corre num ritmo de 4 por quilômetro, outro que corre num ritmo de 3,30 por quilômetro. Tenho certeza, esse é o ritmo médio de prova. A gente está falando o ritmo médio da prova deste corredor. Tenho certeza que se pegar qualquer, e vocês podem fazer o teste amanhã, na prática. Esse que corre 6 por quilômetro, faça um tiro de 30 a 50 metros em velocidade máxima e marque num aplicativo ou num relógio. Tenho certeza que ele pode chegar a uma velocidade de 4 por quilômetro ou até abaixo disso, em 30 a 50 metros. E mesmo, me alcança esse canetão ali fazendo um favor. E mesma coisa, esse de 5, se ele fizer esse tiro aqui de 30 a 50 metros, tenho certeza que ele vai conseguir fazer um tiro a 3,30 de ritmo ou até abaixo disso. Isso é velocidade pura. Mas isso não significa que você vai correr mais rápido. O que eu fazia no meu pensamento na época? Se eu consigo fazer a 3,30, se eu conseguir fazer um tiro a 3,20, no dia da minha corrida eu vou correr mais fácil. Se eu tenho que correr a 3, se eu faço a 3, no dia da minha corrida, se eu vou correr a 4, vai ser muito mais fácil. Só que quando a gente faz essas intensidades que são velocidade pura e ela precisa estar em algum momento dentro do nosso treino, você vai aprender isso. Você precisa utilizar ela no mínimo uma vez no mês ou a cada 15 dias, dependendo da situação de cada pessoa, de cada indivíduo que você vai entender. Porque neste momento você está recrutando fibras rápidas. Você não está recrutando velocidade específica, que é o ritmo médio que você corre. E é esse que é o foco. É aqui que você precisa melhorar. Se você corre a 6, você precisa chegar a 5. Se você corre a 5, você vai chegar a 4. Se você corre a 4, você vai chegar a 3. Faz sentido? Tá ficando claro? Deixa eu ver como é que tá. Então, você precisa entender que
Velocidade pura é diferente de velocidade específica. E a gente fica batendo em velocidade pura, porque velocidade pura não aumenta a sua resistência à velocidade, a sua potência, que vai fazer você correr mais rápido. Isso muda o jogo da sua corrida. 2 pontos específicos que eu trouxe para vocês, para você entender o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, né, durante os seus treinos. Erros que a gente fica treinando no método tradicional. Então, método tradicional, resumindo, faz o seu treino longo de forma errada. Não aumenta as suas mitocôndrias, não aumenta o seu transporte de oxigênio. Faz intensidades de forma errada, você degrada o seu músculo e você não melhora a sua velocidade específica. E aí, o que você precisa para fazer o jogo? O que é a ciência do treinamento? O que os grandes treinadores da história utilizam e o que esse método que eu trouxe para o Brasil e a gente aplica em pessoas comuns tem feito esses resultados. Método TS4 Pro Training Science. O que é o método? A ciência do treinamento em 4 progressões. Você vai passando por ciclos evolutivos de evolução. Então, uma periodização. Um ciclo evolutivo é um caminho que você precisa seguir. E você vai poder aplicar isso. Porque se você não tem um caminho, você vai para qualquer lugar. Primeiro ponto, capacidade aeróbica. O que eu falei? Capacidade aeróbica é o treino longo. É aquele treino que você precisa fazer entre 75% a 85%. Esse é o treino mais longo que você precisa fazer. Eu vou explicar cada um deles, qual é o tipo de treino, qual é o volume de treino, o porquê que você precisa fazer e o que você não precisa fazer. Mas eu vou repassar aqui, vou repassar todo o passo a passo do método. Potência aeróbica. Potência aeróbica. Por que potência aeróbica? Resistência à velocidade. Melhorar esse poder de você manter essa velocidade por mais tempo. Esse é um outro ponto. São treinos que vão estar a 90% da sua capacidade. A gente vai para fibra rápida, que é o que eu estava falando antes, que são treinos em velocidade, que são utilizados em rampas, subidas. Thiago, o que é uma rampa? Rampa. Subida, morro, ladeira, cada região fala de uma forma. Então são corridas curtas que são feitas em rampas, em média entre 60 a 80 metros, para aumentar essa fibra rápida, essa fibra que vai melhorar a sua velocidade máxima. Segundo ponto, velocidade específica. São as velocidades que você pretende correr na sua prova. São velocidades a 100%. 100% do ritmo, podendo chegar aí 105%. Então é a velocidade que você corre e que você pretende alcançar no próximo nível. Se eu corro a 4, eu quero correr a 3,50. Se eu corro a 6, eu quero correr a 5,30, por exemplo. Então, a velocidade específica é a velocidade específica da sua corrida. O poder de lactato são os treinos, aqueles de altíssima intensidade, que estão entre 120%, que eu estava falando ali. Se você fazer muitos treinos desse achando que você fazendo corridas em altíssima velocidade, você vai melhorar a sua corrida, o que acontece? Você degrada suas mitocôndrias. Então você tem que fazer um treino, esperar o seu organismo recuperar dessa intensidade, porque ela é muito alta, a velocidade é muito forte, para daí você fazer um novo treino. Eu vou explicar cada um desses treinos, como você executa eles dentro de um planejamento. Thiago, preciso correr todos os dias? Não. Dentro da sua realidade, seja você que corre 2 vezes, seja você que corre 3 vezes, seja você que corre todos os dias. Aí a gente tem a força de resistência, que são corridas em subidas um pouco mais longas, entre 200 a 300 metros. Vou explicar esse passo a passo, qual é o ângulo da subida, dessa rampa, por que você precisa fazer, o que ela vai trabalhar. Então são pontos de resistência à velocidade, você vai entender o porquê disso.
Fortalecimento, então treinos de fortalecimento específico, seja academia, pilates, exercícios localizados em casa, musculação, são exercícios também que auxiliam dentro da metodologia. Treino regenerativo, regeneração. A cada treino você precisa dar oportunidade para o seu corpo de recuperar a sua musculatura. Então, estressa a musculatura, ajuda ela a recuperar. Treina e ajuda a recuperar. Então, o treino de recuperação ele é fundamental. Treino geral, que é as corridas longas, que normalmente é o que a gente mais faz. Vou correr um longo. E aí corre de intensidade errada. Quando a gente corre abaixo dos 75% lá, o que vai acontecer? A gente faz uma adaptação geral de articulação, de tendão, então não deixa a gente resistente, mas gera uma adaptação. E o trabalho mental também, que é essa parte psicológica, que você pode se preparar de qualquer maneira, o melhor treino da sua vida, mas se mentalmente você não esteja bem, você não vai conseguir melhorar o seu resultado. Você vai chegar lá, vai ficar ansioso, vai acabar jogando tudo por água abaixo. Então são treinos específicos que o método TS4 Pro ele é aplicado dentro do seu organismo. E o que acontece? Qual que é a diferença? Imagina o seguinte, para a gente construir um prédio, a gente não constrói só com tijolo e cimento. Existe ferro, areia, pedra, água. Então a estrutura do prédio ela vai subindo de forma conjunta, para que o prédio não caia lá em cima. O nosso corpo também. Você precisa construir o seu corpo como um prédio. Todos esses aqui, todas essas capacidades, são 10 capacidades, elas estão disponíveis de graça ali dentro do nosso organismo. Ela só precisa ser estimulada. Quando você estimula essas capacidades, você ganha mais potência no seu motor, você aumenta a quantidade de mitocôndrias do seu corpo, através dos treinos específicos, que eu vou ensinar todos eles. Você aumenta o seu combustível e você não precisa ficar se matando, treinando volume, intensidade, força, atirando para todo lado. Por quê? Essas capacidades, cada pilar desse, ele vai ser trabalhado dentro de um dia disponível do seu treinamento. Se você treina 3 vezes por semana, então vai ser trabalhado 3 capacidades numa semana, na outra semana mais 3 capacidades e a gente vai progredindo esse passo a passo. Para quê? Para que durante 4, 6, 8 semanas você passe por todas as capacidades do seu corpo, receba o estímulo de todas as capacidades e o seu prédio seja construído. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui para a gente fazer um desenho aqui. Um exemplo, prédio 1, só para você entender. A janela também é torta. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o método TS4 Pro. Estamos construindo. Então, cada uma dessas são as 10 capacidades que juntos ela forma o seu prédio. Quando a gente treina no método tradicional, volume versus intensidade, em algum momento coloca algum treino de força ou fortalecimento, são 3 capacidades limitantes que não estimulam mais o seu corpo, que não constrói mais a capacidade do seu corpo, que não faz você evoluir ao próximo degrau, não faz você aumentar a quantidade de resistência, de mitocôndria que vai transportar mais oxigênio. Agora, quando você treina e estimula o seu treino na intensidade certa para a sua realidade, para o seu ritmo, você ganha mais mitocôndria, você aumenta o poder dessas mitocôndrias, você recruta mais fibra rápida, você desenvolve a velocidade específica,
você aumenta o seu poder de lactato. Sabe o que é o poder de lactato? Sabe quando a perna começa a queimar? Você melhora essa queimação, que a perna fica pesada e começa a queimar. Está mandando mais oxigenação, você vai melhorar isso, você estimula isso. Então você só não faz o que você não treina. E tudo isso está dentro do seu corpo. Não importa se você tem 50, 60 ou se tem 20 anos. Não importa quantos anos você treina. Se você nunca estimulou essas capacidades, você estava que nem eu, atirando para todo lado e só fazendo volume versus intensidade. E aí a gente aumenta a força, a gente ajuda o corpo a recuperar e a gente prepara a mente também. É o conjunto da obra para que a nossa estrutura esteja 100%. Deixa eu só beber uma água, ver como é que tá a galera aqui. Show, galera. Muito bom. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Vou falar a palavra-chave aí. A palavra-chave é mitocôndrias. Então depois eu vou falar como que vai ser a regra ali para você participar do sorteio. Anota a palavra-chave mitocôndria, que é o que aumenta o nosso poder aí, que aumenta o nosso transporte de oxigênio. A gente precisa dessa companheira. Essa é a nossa melhor amiga. Essa é a nossa melhor amiga para quem quer correr mais rápido. Um grande treinador, Renato Canova, um dos maiores treinadores da história, ele diz: se você faz um treino longo, que é a capacidade aeróbica, o famoso longão, e você faz de forma errada, na intensidade errada, ele até brinca, ele fala, poderia ficar dormindo em casa. Se você quer correr mais rápido, ele diz, poderia ficar dormindo em casa, que você tinha ganhado mais tempo. Isso não é as minhas palavras, é as palavras do Renato Canova em um curso que ele deu na Itália, e você pode encontrar também isso disponível aí nas redes sociais. Galera, esse é o passo a passo. Amanhã, amanhã o diretor sempre me puxa na orelha, é quarta-feira. Hoje você aprendeu os erros que a gente comete durante a nossa preparação. E por que a gente não consegue evoluir mais rápido? Deixa eu voltar a virar aqui. Hoje a gente aprendeu por que a gente não consegue evoluir. Porque a gente fica aqui no método tradicional, atirando para todo lado, achando que aumentar o volume, que aumentar a distância, que isso vai melhorar o nosso fôlego, que isso vai melhorar a nossa corrida, ou que a gente aumentar a intensidade dos nossos treinos, isso vai melhorar a nossa velocidade específica. Lembre, velocidade específica é a velocidade que você corre. Velocidade pura é a velocidade que você consegue atingir o máximo. Saiu correndo, velocidade 30, 50 metros, pico máximo. Essa é a sua velocidade pura. E a velocidade específica é a que você corre durante a sua prova. Então você entendeu o que você precisa e tem disponível essas capacidades. Amanhã você vai aprender, eu vou trazer para vocês cada uma dessas capacidades. Quarta-feira, o diretor me puxa na orelha, estou acostumado. Quarta-feira, na segunda aula, a gente vai aprender todas essas capacidades. Os treinos longos, o treino de potência, as fibras rápidas. Eu vou explicar que tipo de treino é esse, por que você precisa fazer. Mas antes disso também, cadê a roda da capacidades? Da verdade? Nós vamos liberar no grupo de WhatsApp, essa roda aqui. Essa roda, você vai identificar a sua realidade hoje. Você vai trazer essa roda amanhã, pode desenhar, você pode até mesmo imprimir, a gente vai disponibilizar lá no grupo. Você pode imprimir, pode desenhar da sua forma. Essa roda, você vai marcar pontos, amanhã eu vou mostrar, e a gente vai identificar os defeitos que você tem, as fraquezas que você tem, as capacidades que você não treina e as que você às vezes treinou sem saber. E aí você vai identificando isso. O correto, ela tem que estar redondo, mas vai ter gente que vai estar uma estrela, que coisa mais horrível.
E aí a gente vai entender o equilíbrio, vai encontrar o equilíbrio para poder melhorar a nossa corrida. Então, quando a gente equilibrar essas capacidades, a gente consegue potencializar todas elas juntas. Então, se você não tem um exemplo, capacidade aeróbica, a falta de fôlego, você está quebrando o ritmo. Está no ponto mínimo. A gente vai subir esse ponto, você precisa melhorar esse ponto, mais poder aeróbico. E eu vou te ensinar esse passo a passo. Então, essa vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp mais tarde. E lá nos grupos VIPs, você pode imprimir, você pode trazer amanhã, tarefa, trazer amanhã, trazer quarta-feira, o diretor vai me puxar na orelha, pode trazer quarta-feira, amanhã eu tenho live também, amanhã vai ter live também, live com convidados amanhã, amanhã a gente tem live entrevista, por isso que eu confundo com amanhã. Quarta-feira, então, você vai trazer ela desenhada ou impressa para a aula. E aí a gente vai falar sobre essas capacidades, você vai entender cada uma delas, a gente vai falar sobre o prédio da performance, como a gente vai potencializar elas, a gente vai falar sobre a periodização, como que você pode evoluir em 8 semanas, eu vou te mostrar e vou te provar cada etapa que o seu corpo vai passar, quando você vai aplicando essa ciência, essa metodologia. Então, dentro deste passo a passo, você vai amanhã identificar os seus pontos fracos, como você vai potencializar eles e evoluir a sua corrida. E a gente, amanhã tem a entrevista, então, quarta-feira aula, revisando. Sorteio, galera, eu vou falar sobre o sorteio, como que faz para participar. Diretor, larga para mim aí o post. Deixa eu só colocar o microfone junto aqui. Consegue largar o post? Palavra-chave mitocôndria. Mitocôndria. Claudinei está pedindo como é que faz para entrar no grupo. Quem não está no grupo, bem colocado aqui, quem não está no grupo, tem um link lá na minha bio ali, é só você clicar lá e fazer a sua inscrição e entrar para o grupo. Ou então manda um direct pra gente que a gente envia o grupo para você. Precisa estar lá no grupo. Regras aí para participar dos sorteios. Sorteio domingo dos calções. Então, recapitulando, 10 calções. A gente vai ter 3 livros, 2 tênis, uma mentoria pessoal aí individual de 3 meses. Para você participar, você precisa... Vai soltar aí, diretor? Você precisa ir neste post que vai estar lá no meu Instagram, seguir eu e seguir o colaborador, o Esporte Cíclico, eu sempre falo errado, a Esporte Cíclico, você vai seguir eu e eles, vai comentar, vai ter tudo escrito, leia lá as regras, você vai fazer nos comentários a palavra-chave e vai marcar um amigo para você compartilhar. Então, compartilha, marca um amigo, marca a palavra-chave e segue os 2 perfis se você não segue. Então, fica aí a dica, você vai participar do sorteio. Então, amanhã eu tenho live entrevista, se você quiser participar, fica o convite. Quarta-feira a gente chega com a segunda aula, a gente vai relembrar essa aula, vai liberar o replay para vocês. A gente vai liberar o resumo lá no grupo, um resuminho pronto, para você não se perder, para você seguir o passo a passo. Então é completo, você vai ter tudo isso na palma da sua mão. E aí, galera, bate o print aí, me marca, compartilha. Deixa eu caprichar aqui, né? Print. Bate o print, compartilha amanhã, chama mais amigos que amanhã eu vou ensinar esse passo a passo de como você identifica os seus pontos fracos, como você vai potencializar esse passo a passo, como você vai melhorar a sua corrida. Outro ponto importante, galera, a gente vai liberar o replay lá no nosso blog, vai estar lá no grupo de WhatsApp, tem a nossa comunidade, gente. A nossa comunidade é para quê? Para você falar sobre a aula, para você colocar suas dúvidas, eu quero responder você pessoalmente, quero responder todo mundo pessoalmente. Então, a gente vai liberar lá no blog,
No máximo até amanhã de manhã o replay da aula vai estar lá nos grupos de WhatsApp e você comenta lá. Essa é a nossa comunidade. É importante a sua participação para mim, porque eu também vou dar o meu 100%, o meu 110% para trazer mais conteúdo para vocês. E dentro dessa jornada você vai aprender, no caso, quarta-feira, os passo a passo das capacidades, como você vai aplicar, o roteiro, o GPS, o mapa. Depois a gente vai estruturar treinos ao vivo. Então, a jornada é completa. Se você conhece alguém que precisa ver essa jornada, manda um direct para ela, manda nos seus grupos de WhatsApp. Tá lá no grupo também, a gente vai liberar lá o replay. Compartilha, pega o link aí, distribui para todos os seus grupos de corrida, porque juntos nós somos mais fortes. E leões andam com leões. Não esquece de compartilhar, de falar a palavra-chave para concorrer, galera. Eu estou muito ansioso para sortear esses brindes aí e ver a galera comemorando e aproveitando e curtindo e correndo mais rápido. A gente se vê na próxima aula, vai ficar aqui alguns resultados de corredores e corredoras que treinam dentro da metodologia do método TS4 Pro Training Science. Segue, um grande abraço, amanhã a gente tem live entrevista e quarta-feira a gente se vê também na segunda aula da jornada Corra Mais Rápido. Saía para treinar 2 vezes na semana e era um treino louco, viu? Hoje eu saía para treinar, fazia 5 km.
Então aquilo já estava me deixando desanimada, estava desmotivada. Eu já tinha colocado na cabeça falar assim, corrida para mim acabou. Eu já chegava nos lugares conversando, corrida para mim acabou, menina, não dá mais, não dá mais. Então, eu comprei até uma bike, porque eu falei, não, agora eu vou pedalar. Eu já tinha praticamente desistido. Aí eu vi o pessoal postando, eu falei, não, vou dar uma entradinha aqui. É tanto que a primeira pergunta que eu te fiz foi essa. Falei, professor, eu tô vindo de uma lesão, isso, isso e isso. Eu consigo correr? Eu lembro que eu coloquei bem isso pra você. Você me respondeu, consegue sim, Justélia. E depois aí, o primeiro dia que eu peguei a planilha e treinei, professor, eu não senti mais nada no meu tornozelo. Nada, nada, nada. Não sei, não consigo entender, eu só sei que eu tô amando, viu? Então a Eu sua tô amando. autoestima hoje É outra. É outro. Onde eu chego, professor, eu chego na academia, eu chego no Pilates, as meninas já vão falando, na corredora chegou. A aluna do Thiago acabou que já chegou. Olha só que É muito bom. E eu corri todo dia, cara. Tipo assim, todo dia na mesma pauleira, achando
Vamos lá. E Lucas, qual que era a tua dificuldade quando você treinava?